Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do segundo ano com o professor Rodrigo Lopes. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. O que é que nós vamos ter para hoje? Dilatação térmica, dilatação dos sólidos. Para vocês acompanharem essa aula, estou deixando aqui como indicação de material, esse slide está lá no Google Sala de Aula. E vocês podem estar acompanhando também lá pela página 33 do nosso livro didático. Primeiro, vamos entender o que é a dilatação dos sólidos. Vamos dar início aqui com as seguintes perguntas. Você já observou que as estradas ou pontes possuem uma folga entre os blocos de concreto? Que os trilhos do trem não são contínuos? Ou ainda que os fios da rede elétrica nunca são colocados de forma esticada? O exemplo mais próximo que a gente tem aqui é da fiação elétrica, né? Não sei se vocês já observaram, mas principalmente a alta tensão, ela nunca os fios, aliás, nunca ficam esticados, né? Eles ficam como se fosse assim, ó, né? Sim. Isso ocorre devido à dilatação dos fios de cobre aqui, ó, né? O que é que acontece? Quando a temperatura aumenta, a tendência desses fios, né, dos fios do poste, né, dos fios de energia, é dilatar, ou seja, eles vão aumentar um pouquinho o seu tamanho. É o mesmo que acontece com trilhos do trem, com os blocos de concreto que são colocados nas pontes. Vamos observar como isso ocorre. Nas situações retratadas, os objetos sofrem variações de temperatura, ou seja, vai haver um momento em que a temperatura está baixa e vai haver um momento que a temperatura está alta e vice-versa. Então, esses materiais que eles ficam expostos, eles vão sempre estar sofrendo variação em sua temperatura, né? Variação na temperatura, caso eles estão sujeitos. De modo geral, os corpos, ao serem aquecidos, né, ao aumentarem a temperatura dos corpos, têm suas dimensões aumentadas. Ou seja, quando eu tenho um corpo aqui, ele está numa temperatura qualquer, né? E eu aumento, né? Eu aumento essa temperatura dele, ele vai aumentar também o seu tamanho. Então, a física, a dilatação, ela traz isso, né? Que quando eu aqueço um material qualquer, um sólido, ele aumenta de tamanho. Agora, nós temos que ter atenção em uma coisa. Não é, por exemplo, um pedaço de ferro aqui de 10 centímetros, ele pega, se eu esquentar ele, ele vai aumentar logo 3, 4, 5 centímetros. Não é isso, viu? Essa dilatação, esse aumento no tamanho, vai acontecer bem pequeno, é milímetros. Então, esse fenômeno, né? Que fenômeno? Quando os corpos são aquecidos, as dimensões aumentam, nós demos o nome de dilatação térmica, ou seja, um corpo ele vai se dilatar por causa do aumento na sua temperatura. Há muitas situações nas quais os efeitos da dilatação térmica precisam ser compensados. Então, eu vou trazer um exemplozinho prático aqui, que é de conhecimento, acho que de todos, né? Por exemplo, quando em nossa casa a gente manda colocar cerâmica, o que é que acontece? O pedreiro, né, o cara que coloca o piso, ele nunca vai colocar as placas de cerâmica encostadas uma na outra. Sempre vai deixar um espaçozinho entre elas, não é verdade? Eita, fez cerâmica aqui de vários tamanhos. Então, por que será que ele faz isso? Nós temos que ter atenção no seguinte, ó. Essa cerâmica, claro que
dentro das nossas residências é menos, mas de qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, ela vai estar passando por uma diferença de temperatura, né? Por um aquecimento, vai depender muito do ambiente. Então, o porquê desses espaços? Esses espaços que a gente pega e preenche aqui com um materialzinho chamado reajunto, eu acho que algum de vocês conhece, que dá até um trabalhinho para passar, ele é exatamente a junta de dilatação térmica. O que é que acontece? Quando essas cerâmicas elas vão se dilatando, ou seja, o seu tamanho vai mudando, esse espaço que fica exatamente é para suportar esse aumento. Eu vou desenhar aqui minha cerâmica, vou desenhar aqui amarelo agora. Pronto. Então, esse espaço que fica entre uma cerâmica e outra é para quando essas cerâmicas se dilatarem, né, expandirem seu tamanho, elas não se romperem, elas permanecerem fixas. Então, esses espaços permitem que ocorra essa dilatação sem que haja prejuízo do material. Então, vamos dar continuidade aqui. Para compreendermos o aumento nas dimensões de um corpo quando aquecido, precisamos analisá-lo microscopicamente. Então, vamos entender um pouco como ocorre esse aumento. O aumento da temperatura, a gente já viu, né, no início do nosso conteúdo, o aumento da temperatura está associado ao aumento de quem? Da agitação das partículas que formam o corpo. Então, só para lembrar, a gente já viu que quanto mais as partículas de um corpo mais vibram, né, significa que a temperatura está maior. Então, quando eu tenho a vibração das partículas de um corpo, quanto mais elas vibram, maior a temperatura do corpo. Esse aumento faz com que elas se desloquem ainda mais em torno de suas posições médias. Então, esse aumento na temperatura faz com que as partículas se desloquem, né? Se movam, se afastem mais umas das outras e aumenta o espaço entre elas. Então, por exemplo, lá num corpo qualquer, né? Eu tenho aqui duas partículas. Deixa eu apagar aqui. Lá num corpo qualquer, eu tenho, vamos supor, duas partículas aqui perto. Elas estão vibrando em intensidade menor. Quando a temperatura desse corpo aumenta, o que é que vai acontecer? Elas vão vibrar em uma temperatura, elas vão vibrar em uma temperatura maior, ou seja, elas vão vibrar mais intensamente. Então, a distância entre as duas, ela vai aumentar. Imagina o seguinte, um corpo ele é formado por milhões de partículas. Todas elas passam a vibrar mais, a distância de uma para a outra aumenta um pouquinho mais e, por consequência, nós vamos ter um aumento também nas dimensões do corpo, né? O que é que diz aqui? Ó? Se o espaço entre as partículas, o espaço entre uma partícula e outra de um corpo aumenta, o volume final, né, o tamanho desse corpo também aumenta. Vamos ver isso aqui na prática. Aqui eu tenho uma temperatura mais baixa, né? Aqui eu tenho uma temperatura mais alta. Cada pontinho desse aqui azul, né, representa uma partícula. Só um esquemazinho aqui da partícula. Essas ligações aqui, toda partícula, ela tem uma certa ligação com as outras. Observem que estão a certa distância. E elas, lembrando, elas estão vibrando, porque mesmo estando em uma temperatura baixa, mas sempre há vibração nas partículas. Essa vibração ela é apenas menor, né? Vamos lá. O que foi que aconteceu daqui para cá? A temperatura agora está alta, aumentou. Está aqui ó, as partículas, né? Agora está representado por essas bolinhas vermelhas. Se a temperatura aumentou, elas passaram a vibrar mais, com mais intensidade. Então, a distância entre elas ó,
também aumenta. Então, é isso que ocorre no interior dos corpos. Como essa distância média entre as partículas aumenta, por consequência, o tamanho dos corpos também aumenta. E se ocorrer o caso inverso? Ou seja, se em vez de a temperatura de um corpo aumentar, ela diminuir? Pronto, ocorre o que é chamado de contração térmica. Ora, se quando a temperatura do corpo aumenta, se o tamanho do corpo aumenta, significa dizer que quando ela diminui, o tamanho do corpo também diminui. Então, quando é que a contração térmica acontece? Quando se diminui a temperatura de um corpo. Então, quando diminui, ela causa a diminuição na agitação, né? Ocorre o processo contrário ao que aconteceu aqui. Ela foi de uma temperatura mais alta para uma mais baixa. Trouxe esse exemplo aqui da linha férrea, né, dos trilhos do trem, porque ele representa bem os dois casos, a dilatação e a contração. Então, tem que, entre um trilho e outro, eles deixam um espaço. Então, isso aqui acontece por quê? Parte dos meses do ano eu tenho uma temperatura maior e durante o dia uma temperatura durante a noite e outra, e parte do mês do ano eu tenho uma temperatura menor. Então, vou ampliar esse desenho aqui. Então, esse espaço é exatamente para isso, para poder esse trilho ficar fazendo esse movimento. Quando a temperatura dele aumenta, ele pega, ó, aumenta seu tamanho. Aí esse espaçozinho aqui é para poder esse trilho caber aqui, né? Aumentou. Passou aí uns dias, a temperatura ambiental deu uma diminuída, aí ele diminui novamente, ó. Ele vai ficar sempre nesse movimento, se expandindo, depois se contraindo. Então, ele vai ficar sempre tendo os dois efeitos, né? Ele se dilata, expande seu tamanho, depois ele diminui e volta ao mesmo tamanho, sempre fica esse efeito. O porquê disso? Porque vamos supor que não tivesse esses espaços, quando ele fosse aumentando a sua temperatura e o tamanho dele aumentando, a única opção, ó, ia ser ele se dobrar. Ia ficar assim, ó, ia virar um arco, né? Então, por isso desse espaço, para poder ele suportar esse aumento no tamanho, quando a temperatura dele aumentar. No estado sólido, os átomos ou moléculas de um corpo estão dispostos regularmente, né? E apresentam intensas forças de coesão entre eles. Lembram lá do nosso desenho? Eles estão aqui, tem uma ligaçãozinha aqui entre um e o outro. Eles não vão estar livres lá para estar se movimentando para todo lado. Isso aí acontece nos líquidos e nos gases. Mas no estado sólido, as moléculas do corpo, elas são coesas, elas são juntas. O movimento entre eles é pequeno. Então, por isso que o aumento no tamanho dos objetos, dos materiais, também é bem pequeno, ocorrendo apenas vibração em torno das respectivas posições de equilíbrio. Então, eles vão ter um leve desvio da posição deles. Mesmo que eles vibrem mais, eles não vão se distanciar muito, né? Não vai ocorrer um grande aumento em seu tamanho. Assim, um corpo sólido, ao ser aquecido, aumenta a amplitude de vibrações das suas partículas e, consequentemente, a distância média entre elas, ou seja, aumenta a distância entre uma partícula e outra. Com isso, vai aumentar também o tamanho do corpo, por consequência, né? Se todas as partículas do corpo se afastam, por mínimo que seja uma da outra, então, por consequência, o tamanho daquele corpo também aumenta. Então, vamos encerrar nossa aula por aqui. Nessa aula eu quis mais assim trazer os conceitos, o que é dilatação, o que é dilatação térmica, como é que ela ocorre. Para fixar mais o conteúdo, vocês vão fazer a leitura da página 33 do nosso livro de física. Quando vocês fizerem essa leitura, vocês vão anotando os pontos que vocês acharem importantes.
E logo após isso, vocês vão estar comentando, vão colocar um comentáriozinho lá curto, não precisa ser muito extenso, lá no fórum do Google Sala de Aula. Vocês vão colocar lá, eu entendi, a dilatação térmica é isso, ocorre dessa maneira. Importante. Procurem estar colocando o ponto de vista de vocês com as palavras de vocês. Muitas vezes, alguns alunos, eles acham mais fácil só transcrever o que está no livro, ou transcrever o que eles pesquisam no próprio Google, né? Que é uma grande ajuda. Não, não é que vocês não possam fazer isso. É uma grande ferramenta de pesquisa na internet. Agora evitem de estar só colando, copiando e colando o que está lá, porque às vezes foge até totalmente do tema. Tenham cuidado de ler o que vocês pesquisaram e de colocar de acordo com o entendimento de vocês, com as palavras de vocês. Quando vocês fazem isso, vocês estão me dando uma resposta melhor sobre o conteúdo e, além disso, vocês estão aprendendo mais. E essa aula a gente vai ficando por aqui. Façam um comentário de vocês lá. Foi basicamente só para trazer os conceitos, viu? E até uma próxima.